Por que as fibras alimentares ajudam na sua saúde e inclusive no seu emagrecimento? Eu sou o Mário Guimarães e eu sou uma pessoa que leva você a conquistar o seu 10 em 8, que é eliminar até 10 quilos em 8 semanas. E eu já ouvi muitos médicos e cientistas falando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se ele é nosso segundo cérebro, nada mais justo de que a gente cuidar desse cérebro para que ele funcione da melhor maneira possível. O que isso tem a ver com o tema da nossa conversa de hoje? Por que as fibras alimentares ajudam na sua saúde e inclusive no seu emagrecimento? As fibras alimentares são definidas como carboidratos que não são digeríveis pelo nosso organismo e, além de ser carboidrato, ele também tem uma substância que está presente nas fibras dos vegetais, a lignina, que falaremos mais adiante sobre ela. As fibras vegetais são consideradas como um nutriente essencial para a digestão adequada dos alimentos e principalmente para regular o funcionamento do nosso sistema digestivo. As fibras alimentares são divididas em dois grandes grupos e ambos os grupos são extremamente importantes na nossa alimentação. O primeiro grupo consiste das fibras solúveis. E quando se fala fibras solúveis, estamos falando que ela dissolve na água. Normalmente essas fibras são fermentadas e se transformando em gases e também em produtos com atividade biológica, como ácidos graxos de pequeno tamanho, produzidos pelas bactérias que estão nos intestinos. Fibras fermentáveis são chamadas de prebióticos. Os produtos da digestão dessas fibras servem como alimento para outras bactérias que são muito úteis no processo de digestão que acontece no nosso organismo. As fibras solúveis são normalmente viscosas, parecem com um xarope, um tipo de mel, e elas retardam o esvaziamento do nosso sistema digestivo. E esse efeito de retardar o esvaziamento do sistema digestivo gera um efeito, um sentimento de barriga cheia. E isso faz com que a nossa fome demore mais para voltar, ou seja, mais tempo com saciedade. E nesse ponto é importante você entender que não é suficiente encher o nosso estômago com fibras, se os outros nutrientes tão importantes para o funcionamento do nosso organismo não estiverem ali. Mas voltaremos a falar das fibras solúveis daqui a pouco. Agora, vamos ver o outro tipo de fibra, as fibras insolúveis. Elas são aquelas fibras que não se dissolvem na água e também não são digeridas pelo nosso sistema digestivo. Essas fibras insolúveis demandam uma quantidade de água muito grande para facilitar o funcionamento do intestino, evitando o efeito do intestino preso. E aqui vai a primeira dica de hoje. Fibra e muita água. Essa combinação é fantástica para o funcionamento do seu intestino e também da sua hidratação, mas um cuidado precisa ser tomado. Se a ingestão de fibra não for acompanhada da ingestão suficiente de água, o resultado será um intestino preso, a famosa ali constipação. E para evitar esse desconforto, é muito importante que você, por exemplo, abasteça a sua garrafinha de água constantemente, que sempre tenha água por perto, sempre esteja se hidratando. As fibras alimentares podem agir mudando, inclusive, a forma como os nutrientes são absorvidos. Alguns tipos de fibras absorvem água para se tornar uma gelatina viscosa que pode ou não ser fermentada pelas bactérias do sistema digestivo. Alguns tipos de fibras insolúveis têm
essa ação de forma de formar um bolo fecal e não são fermentáveis. E a lignina, como a gente falou, que é um componente importante das fibras insolúveis, pode alterar a velocidade e a forma do metabolismo das fibras solúveis. Olha, uma alterando a outra. As fibras solúveis, essas que são dissolvidas em água, são encontradas em plantas tipicamente na forma de grãos e também são consumidas frequentemente na forma integral, na forma crua ou até mesmo cozida, embora elas também possam ser adicionadas para a produção de suplementos e de alimentos processados ricos em fibra. Autoridades de saúde recomendam adicionar produtos ricos em fibra na sua dieta diária, principalmente porque hoje a alimentação está repleta de alimentos processados, adoçantes artificialmente e adoçados artificialmente, e também pelo fato da alimentação atual ser composta por uma porcentagem muito pequena de legumes e vegetais na sua forma natural. E uma escolha não muito boa para quem está querendo controlar o peso e ter mais saúde. Ao procurar uma fonte de fibras alimentares em alimentos processados, você deve ter o cuidado de ler sempre os rótulos dos alimentos para saber se algum estranho está entrando ali, meio que pegando carona ali sem pagar a conta do seu Uber. Nem sempre os alimentos que contêm fibras são totalmente benéficos e só fazem bem para a saúde. Não, por causa das fibras. Não é só porque tem fibra que faz bem, mas por causa dos outros elementos, os que pegam caronas, que vieram junto ali, que podem ser os adoçantes artificiais, gorduras trans e outras fontes de calorias vazias, ou até mesmo outras substâncias mais perigosas ou com efeito colateral ainda desconhecido no momento. E como falei anteriormente, é muito importante que a ingestão de fibras seja acompanhada por uma ingestão extra de água, porque é muito fácil passar da conta e consumir fibras em excesso. Um excesso de fibras na nossa alimentação diária pode causar inchaço, formação excessiva de gases e até a prisão de ventre. Uma pessoa que esteja com esses sintomas pode aliviar facilmente essa situação, aumentando bastante a ingestão de água, adotando, claro, uma rotina de exercícios e promovendo pequenas alterações na sua alimentação. Esses efeitos colaterais da ingestão excessiva de fibras podem aparecer, por exemplo, quando alguém ingere mais de 70 gramas de fibras por dia. Isso não é tão incomum assim, uma vez que as fibras são conhecidas pelos seus efeitos benéficos. Agora, em relação à ingestão recomendada de fibra diária, vale a seguinte informação. Para mulheres adultas, no mínimo 25 gramas de fibra por dia. Para homens adultos, no mínimo 38 gramas de fibra por dia e uma quantidade menor de fibra para pessoas acima de 50 anos, de pelo menos 21 gramas para mulheres e 30 gramas para os homens. Outra orientação interessante é que mulheres grávidas, as gestantes, ou na fase de amamentação, devem ingerir, no mínimo, 30 gramas de fibras por dia. E mais uma vez, a palavra-chave aqui é equilíbrio. Ingerir uma quantidade excessiva de fibra pode sim provocar efeitos indesejados, um desconforto que pode ser evitado com algo essencial que sempre a gente tem falado aqui, que é a orientação. E claro, converse com seu coach, seu nutri, para orientação de quanto de fibra você deve ingerir a cada dia, estipulando inclusive os horários e as qualidades e quantidades individuais para cada refeição, para cada indivíduo, para você. O consumo de fibras, além de facilitar o funcionamento do sistema digestivo, promovendo ali a melhor absorção dos nutrientes e a regularidade do funcionamento intestinal, também melhora a composição da flora intestinal como um todo e ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue, melhorando a saúde cardiovascular.
e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e assim a controlar, a eventualmente eliminar o quadro de diabetes que pode ocorrer e ainda reduz o apetite, por promover a sensação da saciedade por mais tempo e ainda ajuda a regular o peso e mais, ela protege você do desenvolvimento de câncer do colo do intestino. E eu acredito que esse conjunto de medidas de benefícios aqui seja mais do que suficiente para incentivar você a procurar orientação específica para o seu caso no sentido de qual quantidade, qual frequência de ingestão de fibras você deve ter a cada dia, certo? E um outro ponto que merece bastante destaque é o fato da fibra alimentar não ser digerida pelas nossas enzimas do sistema digestivo. Não é simples assim. E talvez surja uma dúvida. Alguém pode pensar assim, Mário, peraí, se as fibras não vão ser digeridas, por que eu devo comê-las? Porque os benefícios da ingestão da fibra serão duplos. Além de não digerir e assim não fornecer calorias a mais ali, não aumentar o seu peso, por não ser digerida, ela ocupa espaço e aumenta a sensação de saciedade, fazendo com que a nossa fome e aquele sentimento de barriga vazia leve mais tempo para voltar. E para tornar este exemplo ainda mais claro, eu quero falar um pouco de um conceito de densidade calórica, só para que você entenda. Porque a densidade calórica é a relação entre a quantidade de caloria e o peso de um alimento. E existe ainda um outro componente que também deve ser considerado, que é a velocidade da digestão desse alimento. De uma outra maneira que a gente chama de índice glicêmico, que tem a ver com a velocidade que o sangue chega no açúcar, que o açúcar chega no sangue. E imagina uma barra de cereal com 200 calorias. Aí, para ter a mesma quantidade de calorias comendo cenoura, você precisará de 10 vezes mais cenouras para conseguir a mesma quantidade de calorias. A comparação não para por aí. A sua barra de cereais, que tem mais xarope de milho que cereal, vai desaparecer no seu sistema digestivo num período entre 5 minutos, ali 1 a 5 minutos. Isso se você comer de forma tranquila, moderada, e provavelmente você vai devorar essa barra em poucos segundos, principalmente se você estiver trabalhando ali em frente ao computador, em frente à TV e com fome. Enquanto você levará vários minutos para mastigar as suas cenouras. Percebe a grande vantagem de ingerir mais fibras, mais alimentos com fibras? Uma vez que a cenoura estiver no seu estômago, ela vai levar muito mais tempo para desaparecer e assim a saciedade vai durar muito mais. À medida em que ela vai sendo digerida, o alto teor de fibra vai reduzir a quantidade de açúcar circulando no seu sangue. Porque uma das funções das fibras alimentares é capturar as moléculas de açúcar, de gordura e de colesterol circulando no sangue. Olha quanta função a fibra tem. Aí a combinação das fibras solúveis e fibras insolúveis tem também um papel de limpeza da parede dos nossos intestinos, facilitando assim a absorção dos nutrientes. E para finalizar esse exemplo, imagine que o nosso intestino, que é a porção responsável por absorver os alimentos depois que eles foram quebrados pelos processos digestivos, tem vários pontos de absorção dos nutrientes. E quanto mais pontos estiverem disponíveis, maior vai ser, claro, a absorção desses nutrientes. Agora imagina que vários desses pontos estejam entupidos, bloqueados, sujos, com poeira, com lama, impedindo a entrada dos nutrientes. Imagine essa situação. Se o corpo percebe que está, por exemplo, com deficiência de ferro, ele envia uma mensagem dizendo, preciso de ferro. Isso que ele vai dizer. Como o nosso cérebro é muito obediente aos comandos de sobrevivência, ele vai ativar
uma vontade por alimentos que, sabidamente, contêm ferro. Aí você come um bife, digere esse bife, mas na hora de fazer o checklist, ou seja, de passar pela conferência do intestino, ou até melhor, dos receptores que detectam ali o ferro no intestino, eles estão bloqueados por sujeira. Sabe o que vai acontecer? Eles vão passar direto e não vão ser reconhecidos, e aquela sensação de fome de ferro não vai ser atendida. E você continua com fome, mas o detalhe é que o bife que você ingeriu não tem apenas ferro. Ele tem também gorduras, outras vitaminas, outros nutrientes, que você talvez nem estava precisando naquele momento. Será que os receptores desses nutrientes estavam também obstruídos? Essa é uma boa pergunta. Parece que isso não é algo saudável, é fácil de perceber. E você percebe como é bem fácil você estar com um excesso de alguns nutrientes e falta de outros, a carência nutricional. E você quer evitar essa situação? Use as fibras. Mas, Mário, eu tenho um problema de prisão de ventre assim crônico. Meus intestinos não funcionam, não tem jeito, não sei como fazer funcionar direito. Cada vez que eu preciso ir ao banheiro é uma luta, é um sacrifício. E comer mais fibra eu percebi que só piora a situação. Quando eu não tinha o hábito de comer fibra e comecei a comer uma salada, piorou. E olha, eu entendo muito bem o que você está dizendo e o que você está passando. E eu quero te dizer que isso pode ser mudado. Essa sensação, por causa da ingestão das fibras, pode ser ruim se você ingerir, e aqui está o detalhe, poucas fibras. E é importante o bom senso. Tenha cuidado com os excessos. E também se você ingerir pouca água. Tem 2 pontos que precisam ser analisados. Eu vou te dar um exemplo melhor, eu vou te contar uma situação real que aconteceu com uma cliente. Ela recentemente me falou que estava com a barriga muito inchada e que essa situação estava causando mal-estar. E era muito ruim para ela estar assim. Aí eu perguntei se ela tinha mudado sua alimentação nos últimos dias. E ela falou que aparentemente não, que estava até comendo melhor, que estava com uma alimentação mais saudável que antes, que tinha apenas feito algumas pequenas trocas, mas nada radical. E durante essa mentoria, para identificar o real motivo, adivinha quem era o vilão, a causa? As fibras. Ah, Mário, agora estou confusa. Como assim as fibras eram o problema dela? Se você acabou de falar para eu comer mais fibras. Sim, é para comer fibra, mas não para se entupir de fibra. Também falei sobre a questão da ingestão de fibra precisar vir acompanhada do consumo de água. Se não, é como tentar lavar o chão da cozinha apenas só com detergente e sem água, ou com meio copo de água para tentar lavar, sei lá, 30 metros quadrados. É muito chão. Pode até parecer uma ótima ideia, se tratando do intestino, comer mais fibras. Porém, se não beber água, é como tentar lavar o chão apenas com detergente. Não vai funcionar. E eu vou te contar um pouco mais sobre o que acontece no nosso intestino. A parede do intestino é um dos tecidos do corpo humano que tem proporcionalmente mais água. Quando você tem o bolo fecal sendo preparado, esse bolo fecal é o resto que não foi absorvido pelo corpo, e para que ele tenha uma boa consistência, ele precisa de água. Mas entre usar a água que você ingere, ou que deveria ter ingerido e não ingeriu, e deixar o bolo na consistência ideal, o intestino prefere reter essa água para manter as paredes intestinais hidratadas ao invés de deixar o bolo mais úmido. E uma vez ressecado, esse bolo fica mais difícil de ser transportado. E aí vem o intestino preso, essa sensação. E é real, ele está ressecado. Quando a sua massa alimentar tem água suficiente, o bolo fecal fica úmido o suficiente para transitar pelo intestino.
E as paredes intestinais, elas também têm água suficiente para se manterem hidratadas. Assim, todos ficam felizes e o seu sistema intestinal funciona perfeitamente. Com isso, você pode concluir que o problema não está em ingerir fibras, e sim na quantidade de fibra que é insuficiente e principalmente na quantidade de água. Os dois têm que estar equilibrados. Aumentou a ingestão de fibra? Aumenta a ingestão de água. A água que você ingere que está abaixo do que o seu corpo precisa. Em relação à água, eu quero dizer que é muito mais difícil você pecar pelo excesso, por assim dizer, do que pela falta. O recomendado para a ingestão de água diária varia ali entre 2 a 3 litros. Isso é claro, tem alguns fatores de peso, enfim, tem alguns fatores matemáticos simples de calcular. Mas se por acaso você ingerir 4 litros, o que vai acontecer aqui? Você vai mais vezes ao banheiro? Nada demais. Mas, Mário, eu já ouvi dizer que atletas que fazem provas tipo Ironman podem ter problemas sérios de desidratação. Tanto que, além de tomar água, eles tomam aquelas bebidas chamadas de isotônicos. E ok, o seu raciocínio faz sentido. E essa informação é verdadeira para superatletas. Agora, você já percebeu como o seu suor é salgado? Isso acontece porque, junto com a água que sai na transpiração, perdemos também sais minerais, que são muito importantes em várias etapas do nosso metabolismo e principalmente na contração muscular de um músculo muito importante, o nosso coração. Quando você faz uma prova do tipo Ironman, que é exaustiva e nela você perde muitos sais minerais, se eles não forem repostos, você pode ter um problema de falha cardíaca. Esse é o motivo da hidratação acompanhada da ingestão dos sais, na forma de bebida isotônica. Dessa forma, os atletas continuam com o equilíbrio adequado de sais minerais no organismo, enquanto estão ali praticando a prova. Agora eu faço uma pergunta a você. Durante o dia ali, durante a sua rotina, as suas atividades físicas, a sua rotina de exercício pode ser comparada a essas provas de longa duração ou de longa intensidade? Provavelmente não, certo? Por isso, você não deve se preocupar tanto com a reposição dos sais que eventualmente são eliminados na urina, porque essa situação não é uma situação de longa duração como nas provas de Ironman. E uma maneira muito fácil de saber se você está bebendo água suficiente é olhar a cor da urina. E se ela tiver com uma cor bem clarinha, você pode ficar tranquila que sua hidratação está ok. Mas ela não tem que ficar totalmente transparente, como se estivesse olhando para um copo de água. Você já deve ter visto algumas imagens, algumas tabelas que mostram ali, que indicam se você está bebendo muita água ou pouca água em relação à cor da urina, que tem ali uns gráficos dizendo, olha, muito escura, aí médio, aí mais claro. Você já deve ter visto isso. Aí você vai entender se está bebendo muita ou pouca água. Quanto mais clara, quanto mais próxima da cor da água pura, mais transparente tiver, mais próximo você pode estar de uma hiperidratação. Mas fica tranquilo, isso não é uma doença do tipo, nossa, Maria, agora o que eu faço? Vou correndo para o hospital. Não, não, não. É só reduzir um pouco a ingestão de água. E é muito simples. Vamos supor que você bebeu 20 copos de água. Só um exemplo. E aí você nota que a sua, urinou, olhou e cor de água, nem sujei a água. Aí, vamos só criar um exemplo. Aí eu vou para 15 copos. E eu falo copo porque vai depender do tamanho do copo. 10 copos de 100 ml dá 1,5 litro. Então, assim, não é a quantidade de copo. Na verdade, é a quantidade mais o tamanho, a quantidade por vez que você também bebe. Mas não vamos falar de matemática, é só um exemplo. O que você tem que fazer é só diminuir, olhar. Agora tá legal. A água não está transparente, mas não está escura. Você nota que tem água ali, que tem algo ali, além da água. Simples assim. E propositalmente sendo repetitivo, para que você fixe na mente, eu quero usar as duas palavras-chave que estão constantemente na nossa conversa.
Equilíbrio, orientação. Olha o bom senso aí, organizando as duas coisas. Alguém ouviu uma informação que precisa consumir, por exemplo, 25 gramas de fibra por dia. Aí essa pessoa que adora, que ama manga, por exemplo, pode ser outra fruta, mas aí ela pega e fala, nossa, eu gosto de manga, fruta tem fibra, manga tem fibra, vou comer manga, só manga. Aí ela calcula quanto precisa de consumir de manga por dia. E o que ela faz? Come 750 gramas aí de manga todo dia, no lanchinho da manhã. Tudo de uma vez. É claro que essa estratégia, isso tende a não funcionar. O ideal é espaçar, é dividir, é equilibrar a ingestão ao longo do dia. A mesma forma a água. Você acredita que vai conseguir ingerir de uma vez só? E, vamos supor, esqueci de beber água hoje. Mário falou que eu tinha que beber de 2 a 3 litros. Vou beber 3 litros de uma vez? Olha, isso é bem difícil. Pode ser que você consiga? Pode, mas isso é um hábito saudável. E outra, é um hábito que você consegue manter? Provavelmente não. Então a estratégia é dividir, é espaçar, é ter equilíbrio no seu dia. Equilíbrio hídrico, equilíbrio alimentar, equilíbrio nutricional. Por isso, conhecendo as suas necessidades de água e de fibras alimentares, faça uma distribuição dessas quantidades ao longo do dia. Mas, Mário, eu não sei fazer isso. Por isso, eu estou te ajudando a entender que, além de informação, você precisa de orientação. Você precisa de ajuda. E tudo bem, eu estou aqui para te ajudar nisso também. Eu, por exemplo, faço a ingestão de 3 a 4 litros de água por dia. Isso envolve vários aspectos aqui. Se é um dia mais quente, se tem alguma atividade diferente, se tem mais movimento naquele dia, mais esforço. E como que eu controlo isso? Em relação a qual é a estratégia, vamos dizer assim, que eu utilizo para ingerir essa água. Eu tenho um hábito de estar sempre com um copo de 500 ml. Aí, logo pela manhã, eu começo a ingerir a minha água do dia e eu sei que até a hora do almoço eu tenho que beber pelo menos ali, mínimo 2 copos. O ideal é que eu beba 3 copos ali, somando 1,5 litro. Consegui os 3 copos, aí depois do almoço, aí tem, enfim, um período ali. Isso é importante, vou até abrir um parênteses aqui. Evite beber água durante a alimentação. Isso aqui daria até... Tá aí, vamos até anotar para... Talvez a gente fazer aqui um conteúdo, gerar um conteúdo sobre isso. Não é o hábito mais saudável. Mas, enfim, se eu começar, a gente vai falar muito aqui desse assunto, então deixa eu fechar esse parênteses, só fica com essa observação. Evite beber água, beber suco, beber líquido durante a sua refeição. Aí tem aquele tempo depois da refeição ali, de pelo menos umas meia hora, aí eu abasteço o copo de novo, aí até a hora do jantar eu já consumi ali mais pelo menos uns 2 litros. Então fica aí entre a casa dos 3, 4 litros por dia. Que é mais ou menos depois do almoço, mais uns 4 copos. Simples assim. Eu não bebo todo o copo de uma vez, não pego assim, peraí, boto no alarme, agora beber 500 ml de água. Glute, glute, glute. Não, não é assim. É durante aquele período, imagina, que a gente está falando, isso é um detalhe importante. Tem a ver com quantas horas você passa acordado também. Eu tenho um hábito, até um hábito mais recente, que eu regulei melhor o meu horário, que é algo também bastante que a gente tem falado sobre dormir. Eu regulei isso também para ir dormir no mais tardar 11 horas e 4h20, 4h30 da manhã, no mais tardar, tá acordado. Mas, Mário, você está trabalhando, plantando, o que você está fazendo que você acorda tão cedo? Aí isso daria outro pano para manga, como diz. A gente poderia fazer gerar outro conteúdo aqui para poder falar sobre esse assunto, mas é só para você entender que a gente está falando de alguém que 4h30 da manhã está acordado e que vai dormir 10 horas, 11 horas da noite. É óbvio que o consumo de água dessa pessoa também precisa ser ajustado ao hábito dela. Agora, se eu acordo meio-dia, eu vou brincar e exagerar aqui, né? Acordo meio-dia e vou dormir 2 da tarde, passo o resto do dia dormindo, eu não preciso de tanta água assim. É claro, eu não conheço ninguém que acorde meio-dia e vai dormir 2 horas todos os dias. Mas tem gente que acorda meio-dia e vai dormir 6, por exemplo, e tá tudo bem. Só que essa pessoa tem menos tempo que ela está acordada. E eu não tento consumir, então, essa água tudo de uma vez.
que eu preciso durante o dia, num só gole. A ideia não é encher um tanque de água, um reservatório de água e sair andando como se eu fosse um carro. A gente precisa equilibrar, distribuir o consumo dessa água durante o dia, como eu expliquei. Assim como a gente faz com os alimentos. Ou, ao menos, deveria fazer, caso você não faça. Assim como com a comida, você não acorda e pensa, por exemplo, você acorda e fala assim, não, já sei, eu preciso, vamos supor que precisasse de, sei lá, 2 quilos de comida por dia, só para ter um número. Aí a gente acorda e fala assim, já que eu preciso de 2 quilos, eu vou comer 2 quilos logo na hora que eu acordo, e aí eu fico livre disso, não tenho mais que comer. E não é assim que funciona. Por isso existem as refeições que a gente inclusive chama de lanche, que temos ali as refeições principais, o café da manhã, o almoço, o jantar e os lanches entre eles. E cada um tem o seu nome. Lanche da manhã, lanche da tarde, aí antes de dormir alguns chamam de ceia, enfim. É assim com a água também. E voltando às fibras, existe uma outra forma não muito adequada de consumir fibras, que é deixar de consumir as fibras alimentares naturais e passar a consumir fibras alimentares que são adicionadas nos alimentos processados. Isso acontece porque nem mesmo o órgão FDA, o correspondente americano da nossa Anvisa, não considera muitos dos aditivos colocados nos alimentos como fibras alimentares. Se você vai consumir fibras, faça isso através dos alimentos ou suplementos, evite os alimentos processados. Você precisa fazer o consumo adequado de fibras alimentares solúveis e insolúveis balanceada, porque a forma correta vai promover uma vida mais longa, um intestino que funciona melhor e uma pessoa muito mais feliz, muito mais alegre. Você já deve ter ouvido alguém dizer que está enfesada, você já deve ter ouvido isso. O sentido que essa palavra normalmente é utilizada, perdão, é para falar do estado emocional de alguém, que ela está aborrecida, chateada, com raiva. Porém, seu significado também está relacionado ao que se passa no intestino. A pessoa está literalmente enfesada com um bolo fecal, tirando seu humor. E é muito fácil contar calorias e quantidades em gramas ali de açúcar, de gordura, de proteína e de carboidrato, quando você está tentando melhorar a sua alimentação, mas existe um nutriente que é mais difícil de contar, as fibras alimentares. A maioria das pessoas consomem, em média, olha que dado interessante, 15 gramas de fibra por dia, quando o recomendado é de 25 a 40 gramas por dia, em termos de comparação à quantidade de bactérias presente no organismo de um adulto, é 10 mil vezes superior à população da Terra. 10 mil vezes maior, tem noção? Algo me diz que cuidar bem dessa gigante população deve ser muito importante para a saúde, não é mesmo? Ainda mais considerando todos os benefícios que elas podem trazer para a nossa saúde se estiverem bem tratadas, ou a queda na qualidade de vida caso elas sejam maltratadas. E como sempre, eu não estou aqui para te trazer problemas, muito pelo contrário, eu quero te tranquilizar e te contar como você pode, de forma rápida, parar de sofrer com a falta de fibras alimentares na sua dieta. Você está pronta? Eu posso mostrar como fazer isso na prática e eu recomendo que você comece imediatamente. Que a sua próxima atitude seja olhar para a fibra e falar, peraí, eu tenho que adicionar fibra aqui na minha alimentação, eu tenho que ajustar isso aqui. Porque como falamos, existem 2 tipos de fibras alimentares, solúveis e insolúveis. E os entusiastas do alto consumo de fibras são unânimes em relação aos 2 tipos. Cada tipo tem as suas próprias funções e os seus próprios benefícios, como a gente já viu. Garantir que ambas estejam presentes na sua alimentação é extrair o melhor que você pode desse nutriente. Então anote, as frutas e os vegetais sempre serão seus aliados. As fibras estão sempre presentes ali naturalmente, né, nas frutas e nos vegetais. O fato
é que você não pode fazer uma dieta errada se você estiver adicionando esses componentes ao seu regime diário. Um estudo descobriu, inclusive, que a simples ingestão de uma maçã antes de cada refeição principal pode trazer grandes benefícios para a saúde. Outro ponto é, procure consumir as fibras e legumes da estação. Isso para quê? Esse é um grande facilitador do consumo das fibras, porque dessa forma você sempre vai encontrar uma fruta ou um legume disponível. Porque se ficar preso a uma determinada fruta, talvez naquele período do ano você não encontre. E não é para usar isso como desculpa, dizendo, já que não tem, sei lá, morango agora, então eu não vou comer fruta. A ideia não é essa. A ideia é você procurar a fruta da época e consumir aquela fruta para justamente consumir a fibra que precisa. Um outro ponto é um todo, quando a gente fala de alimentos processados. Normalmente trazem o menor teor de fibra. Os processados, eles têm um teor de fibra muito baixo. Isso por quê? Porque alimentos refinados não contêm os grãos integrais de trigo, de aveia e também tem menor teor de fibra. Isso inclui pão branco e as massas convencionais também. A produção de suco também é processada e nesse processamento eles removem as fibras da sua alimentação. O resultado é que você perde os benefícios das fibras, especialmente sua função de regular a digestão e de manter os níveis de açúcar controlado. Entre tomar um copo de suco natural, sem coar, e tomar o suco engarrafado coado, e muitas vezes adoçado, escolha sempre a primeira opção. É melhor o suco de fruta, mesmo que não esteja coado. Melhor ainda é se você comer a fruta. E existe um conceito entre os adeptos da alimentação mais saudável que é o seguinte: descasque mais, desembrulhe menos. E comece seu dia, inclusive, consumindo fibra já no seu café da manhã. A maior parte dos alimentos tradicionais do café da manhã, como ovo, bacon, tem carência de fibra, mas são fontes de proteína. Por isso, não é para retirar esses alimentos da sua alimentação. Olha o equilíbrio. Lembre-se que a gente está falando, nesse momento agora, especificamente das fibras. Esse foi apenas um comentário para que você conheça melhor os alimentos. Porque, apesar do ovo não conter fibras alimentares, ele é uma excelente fonte de proteína que também precisamos consumir todos os dias. Você pode simplesmente adicionar um pedaço de uma fruta ao seu café da manhã. Você gosta de consumir iogurte no café da manhã? Pronto, adiciona ali uma fruta cortada e até grãos ali a esse iogurte. Olha, falando igual criança aqui, iogurte. E essa é uma outra opção. Uma outra fonte de fibra é semente de quinoa, cuscuz, que é uma pasta feita ali com trigo integral. E eu espero de verdade que todo esse conjunto de informação que você tenha adquirido agora sirva de forma prática na sua vida, te ajudando ali a estar um passo mais próximo de você finalmente conseguir o teu resultado de emagrecimento, conseguir alcançar o seu 10 em 8. Eu sou o Mário Guimarães e parabéns de verdade por você buscar melhorar a sua vida. E até a próxima. Una vez más, que está tu piel aquí en mi cama, aunque no te quede hasta mañana, aunque aún no sé si me amas. Una vez más, que está tu piel aquí en mi cama.